Olá, querida Orange. Olá, Leide, tudo bem? Estou Tudo esperando. ótimo, e você? Que maravilha! Estou apanhando aqui dessas tecnologias. Menina, como é Ah, eu difícil. também. Eu solicitei para entrar ao vivo aqui, nem era minha intenção. Então, eu aceitei porque, como eu não entendo, eu falei, vai que ela não consegue assistir. Eu também não entendi, mas tudo bem. Bom te ver, bom que você me viu também, minha carinha aqui. Mas estou aqui. Obrigada. Vou aguardar mais uns 3 minutos para a gente começar a conversar, porque eu não sei Maravilha. se essa internet vai, né, permitir a gente Começar o conversar por. celular. E hoje, por exemplo, à tarde eu testei, estava ok, mas depois que eu testei, a internet caiu. Eu falei, ih! Esse Então, horário, de fato, oscila bastante. Mas vai isso. dar tudo certo, tô na torcida. Vou tentar não me alongar, porque minha intenção é que no final vocês façam perguntas, né? E aí a gente bate um papo. Maravilha, maravilha. Eu vou tentar sair desse modo aqui então, para deixar você só você na tela. Tá bom, obrigada. Obrigada. Não. Então, como que sai aqui agora? Ok. Voltei. Olha, gente. Bom, boa noite para quem já está aqui. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, porque eu não sei, né? Eu não tenho esse feedback. Eu estou tentando aguardar um pouco as pessoas chegarem, mas eu gostaria de saber de quem está aí, se vocês estão me ouvindo bem. Obrigada, Carla. Eu vou pedir a vocês também que assim façam as perguntas no final, né? Para quem já entrou agora, Dominiquinha, Carla, Sandro, Marcos Rafael, Leide, Paulo, porque assim eu estou aprendendo, gente, e aí, nossa, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, Camila, Lídia, obrigado por estarem aí. A Ana, obrigada. A Adri também entrou. Que bom, Vicente, que está ótimo, porque, olha, eu sofro muito com esse mundo virtual, mas não tem como escapar dele, né? Então a gente vai. Ah, Tiago, que bom que você está aí. Tiago trabalhou comigo, gente, na escola. É bom rever os colegas que a gente não vê, né, há tanto tempo, ou pelo menos saber que eles estão presentes, porque com esse mundo virtual nós ficamos muito presos, né, às telas, e isso é tão pouco, né? Então, assim, oi, Nina, que bom que você está aí, que bom que você está me ouvindo, me conhecendo também. Eu sei que algumas pessoas que estão aí nunca me viram, né, fisicamente, porque estamos todos ainda em isolamento, ainda aguardando, né, para ter um contato presencial, que ele sim é importante, porque a gente olha no olho, né, e olho no olho é muito bom. Gente, eu vou começar, vou me apresentar um pouquinho para quem, né, já chegou e vou começar a minha fala, porque para a gente não perder muito tempo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Orange, né? Eu sou historiadora de formação, meu doutorado é em História Social pela USP. Fui professora a vida inteira, mas trabalhei com artes e com história. Queria dizer para vocês que sou curadora, tenho curso, né, de curadoria e aprendi muito, mas aprendi muito com a prática, porque curadoria é pesquisa, então é preciso que você tenha, né, muita pesquisa, é preciso que você tenha conhecimento em história da arte, em crítica literária, em crítica de arte. Então, assim, é um trabalho profundo, na verdade, né? A curadoria é coisa muito séria, assim.
Só que é uma coisa adorável, é muito bom ver os trabalhos das pessoas e pensar sobre esses trabalhos e pensar sobre o que as pessoas pensaram. E, além, né, de curadora, eu também sou gestora de formação e estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo um pouco porque eu gosto disso. Eu acho que quem está convivendo no meio artístico e cultural tem que estar o tempo inteiro aprendendo, né? A gente tem que estar aí se atualizando, a gente tem que estar pensando e repensando as ideias, porque senão a gente cai, né, no marasmo, e o Brasil está meio assim, né, meio no marasmo, e não é de hoje, não, isso já faz um bom tempo. Então, assim, por que falar, né, do Manifesto Antropófago? Quando eu pensei no manifesto, é porque em 2022, ano que vem, a Semana de Arte Moderna, né, de 1922, completa 100 anos. E aí eu pensei, pô, nós poderíamos pensar sobre isso, afinal, ela trouxe, né, trouxe as suas ranhuras, né, socialmente, politicamente, culturalmente, artisticamente. E aí, nessa minha anseio de pensar alguma coisa, eu encontrei, né, e revi o Manifesto Antropófago. Então, assim, quando entramos no manifesto, a gente pensou, primeiro, ele é original, né? Foi uma obra, foi não, para mim ele está vivo, por isso que eu pergunto, a antropofagia está viva? Sim, ela está. Talvez ela esteja esquecida, talvez as pessoas tenham buscado por outros rumos ou as pessoas estejam adormecidas. Segundo, porque os vanguardistas de 1922 não foram vanguarda, né? Existe, claro, uma diversidade imensa de estudos sobre a Semana de 22, mas, assim, a maioria deles tem a clareza que a Semana de 1922 ela fez um ruído, ela movimentou, claro, culturalmente, né, aquele nicho São Paulo, alguns artistas do Rio de Janeiro participaram da Semana de 22, mas, assim, ficou ali, até porque a Semana de 22 não foi uma semana, foram 3 dias, né? E o outro motivo de pensar o manifesto antropófago, aliás, são muitos, mas eu pensei em 3, é que o Oswald de Andrade, que foi um homem extremamente impulsivo, extremamente efervescente, ele era um turbilhão de ideias. Ele não era uma pessoa com turbilhão de ideias, ele era um turbilhão de ideias numa pessoa. Só para vocês terem uma ideia, porque sim, eu pesquisei bastante sobre ele, fiquei muito impressionada com toda a trajetória dele, né, e com tudo que ele representou para nós. Para quem está chegando agora, boa noite, desculpem, eu comecei a falar e, assim, não consigo, ao mesmo tempo, falar e olhar para todos, mas para quem chegou, boa noite. Então, assim, Oswald vai dizer que os colonizadores vestiram os indígenas, e isso, para ele, era um absurdo, né? Ei, Luiz, boa noite, querido. Quantos anos, hein? E aí, Mara, boa noite. E aí ele vai dizer assim, a antropofagia, ela tira a nossa roupa e nos veste com arte. Eu achei isso tão bonito, né? Porque ele cria um manifesto pensando não em oposição, mas pensando como quem rema, sabe? Por outra margem, como quem está procurando as diferenças, como quem está procurando, né, um universo que não é homogêneo, que não tem uma única visão, que não tem uma única história, que não tem uma única estética. Porque ele vai dizer que nós fomos colonizados, né, socialmente, filosoficamente, politicamente, socialmente, culturalmente, artisticamente, ou seja, o massacre foi muito grande da colonização. E o Oswald estava inserido nisso, né? Só para lembrar, ele era de formação advogado, ele nasceu no final do século XIX, ele era um bom vivant, a família abastada e rica, né, de fazendeiros, cafeicultores. Vale dizer para vocês que a Semana de 22 foi financiada e organizada pelo Paulo Prado, que foi filho de Antônio Prado, que foi um conselheiro imperial.
E eram conservadores, assim, só para a gente pensar como é que vanguardistas envolvidos com conservadores, com ideias conservadoras de permanência, de um olhar cristão, de uma composição cristã que o Oswald vai combater. Então, assim, o que a gente tem aí é um 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, né, os artistas se reuniram, de Cavalcante, Vitor Brecheret, o Oswald, o Mário de Andrade, Anita Malfatti, né, de Cavalcante, Heitor Villa-Lobos, enfim, Plínio Salgado e outros, e essas pessoas, Graça Aranha, que faz a abertura, né, a conferência de abertura, e essas pessoas estão ali buscando mudar alguma coisa e estão dizendo, né, não, nós não queremos mais o modernismo europeu, né, o modernismo artístico europeu. E é interessante porque, assim, naquele momento em São Paulo, isso foi um choque. A elite e a classe média alta achou um absurdo e disse assim, mas isso não tem nada a ver. O Oswald foi vaiado, o Graça Aranha, os que se apresentaram foram vaiados, porque as pessoas achavam que esse modernismo não tinha nada a ver, que eles estavam fazendo umas coisas horríveis. A Anita Malfatti foi muito criticada pelo Monteiro Lobato. Então, assim, as críticas que eles receberam no momento têm a ver com o contexto deles. Eles podem ter sido vanguarda naquele momento, naquela semana, mas as ideias, rapidamente, essas ideias que queriam tanto ser vanguarda, elas vão se perder. Primeiro porque eles buscavam uma identidade brasileira, eles buscavam romper com todas as convenções acadêmicas, artísticas europeias. Mas a maioria deles bebeu no modernismo europeu, e é preciso que isso fique claro, não se pode negar o modernismo europeu, não se pode extirpá-lo, não se pode extingui-lo, porque historicamente ele existiu e historicamente não há como escapar dele. O que se pode fazer, que eu penso que o Oswald fez, é reinventá-lo, né? É trazer outras ideias, porque o Oswald, por exemplo, era rico, mas ele viajava muito para aprender. E antes de criar o manifesto, ele bebeu em Nietzsche, em Marx, em Shakespeare, nos cronistas viajantes, em Freud, no surrealismo, no cubismo, no dadaísmo, no expressionismo, ou seja, ele bebeu nesse modernismo, ele bebeu em fontes europeias, ele bebeu, inclusive, no Montaigne, que vai falar dos canibais e vai fazer... O Montaigne era um pensador, um filósofo, né, que faz uma grande crítica à colonização e tem um ensaio intitulado Os Canibais. Então, assim... só para a gente deixar claro que, quando eu falo que eles estavam criticando esse modernismo, era uma tentativa de criar uma identidade brasileira, né? E eles viam a miscigenação como essa possibilidade de pôr isso em suas obras, seja na música, seja na escultura, seja na literatura, não é mesmo? Seja na pintura, enfim. Eles não conseguiram, porque isso não é fácil. É claro que anos depois, muito depois, alguns deles têm obras muito voltadas para o Brasil. Uma das coisas que o Oswald pensou foi isso. É preciso que a gente olhe para o Brasil e tente se despir do que está lá fora. Isso não é fácil. Não foi fácil para eles, não é fácil para nenhum de nós. Boa noite para quem está chegando. Então, assim, quando a gente pensa nessa vanguarda, a gente percebe que ela não foi uma vanguarda. Então, era isso que eu queria deixar claro, por isso que eu fui falando isso. E uma outra coisa que eu queria deixar claro, o Oswald de Andrade, ele começa a pensar a antropofagia em 1912, porque a gente vai encontrar algumas pessoas que vão dizer assim, ele bebeu lá no Francis Picabia, né, que vai falar vai criar a revista Canibale, e só que assim, essa revista começa em 1920, o manifesto é de 1928, mas em 1912, Oswald cria o Pirralho, e lá ele já fala de antropofagia, de antropófago. Em 1924, no Pau Brasil, ele já fala de antropofagia. Em 25,
quando ele faz o prefácio do livro de Alcântara Machado, que vai fazer junto com ele, vai criar junto com ele a revista de antropofagia. Ele já falava dessa postura e dessa ideia e dessa filosofia de antropofagia. Então, ele certamente conheceu a revista Canibale, mas ele tinha outro viés. Primeiro, o Manifesto Antropófago, ele não é canibal, isso precisa ficar muito claro, porque o Oswald tinha uma outra posição em relação à antropofagia. Só para pincelar assim, né, o canibal, e isso está na história do Brasil e está também na questão literária e artística, o canibal, ele devora o seu inimigo para absorver o poder dele, talvez para se tornar, boa noite, Luiz, talvez para se tornar tão poderoso quanto ele, ou seja, é como se você se tornasse seu próprio inimigo, assumisse a sua força, né? E aí você se torna poderoso. Oswald não acredita nisso, ele diz, eu não quero devorar o inimigo para mimetizá-lo, para assimilá-lo, para me tornar um igual, ou para odiá-lo. Eu quero devorar o inimigo, mas para me transformar em outro. Então, a antropofagia não é canibal, no sentido filosófico, histórico, artístico. Boa noite, Fernanda. Quando a gente começa a ler o manifesto, não sei se vocês já leram, se ainda não leram, leiam, porque assim, eu dei boas risadas, porque ele é instigante, porque ele é provocador mesmo, e era isso que ele queria, provocar as ideias, provocar as mentes. Ele diz que os modernistas, e ele se afasta logo da Semana de Arte Moderna e dos modernistas, ele inclusive rompe com Manuel Bandeira, ele rompe com Plínio Salgado e outros que estiveram lá. Ele diz, essas ideias estão dormindo, eu não quero isso. E duas coisas que perseguem nessa trajetória do Oswald é a ideia de devorar, devorar tudo, mas com os olhos abertos, a ponto de que você não seja colonizado por essas ideias. E destruir, porque ele dizia que se você não destrói as suas ideias, elas acabam ficando cadaverizadas, ou seja, você fica falando sempre a mesma coisa, achando que está fazendo alguma coisa inovador. Ou você fica criando sempre a mesma coisa, mas não consegue avançar, porque você está adormecido, porque você não percebe que precisa romper com isso, que você pode olhar para outras coisas que você ainda não olhou. Era isso que ele queria. O Augusto de Campos vai dizer bem mais para frente, não em 1928, ele vai dizer, Oswald de Andrade, quando cria o manifesto, é uma chamada à luta, uma chamada ao combate à colonização da imaginação. Então, vamos repensar isso de que maneira? Vamos reinventar isso, cada um do seu jeito. Não existe fórmulas, ele não ofereceu fórmulas, ele nem acreditava nisso. Ele queria realmente incomodar, ele queria criticar, ele queria protestar. Ele, inclusive, tem uma frase muito bonita, que porque as pessoas dizem que a antropofagia é uma utopia, que dentro de toda antropofagia não cabe apenas um sonho, mas cabe também um protesto. Então, eu acho que é isso. Ele queria protestar, como quem diz, gente, vamos acordar. Ele tem um livro fabuloso, não é bem um livro, é como se fosse um diário. Muitos anos depois do manifesto, O Perfeito Cozinheiro das Almas do Mundo, ou desse mundo. Esse livro ele criou coletivamente, ele criou um espaço em São Paulo, no centro de São Paulo, ele convidava os intelectuais e ali eles debatiam as ideias, que isso é tão importante, debate, em vez da gente perder tempo em se destruir, mas vamos se unir e construir juntos, Então ele fazia isso, e quando alguém criticava ele, ele ria, ele não sabe, ele seguia adiante, ele dizia, vamos produzir, que é a melhor coisa que a gente faz. Agora vamos falar um pouquinho assim desse início do manifesto. Eu li uma entrevista que a Tarsila, já em 1969, pós-morte, Oswald morreu em 1954. Ela diz que ele era muito polêmico e muito ágil nas ideias, mas pelo que você lê dele e o que ele escreve, você percebe que ele tinha uma mente assim muito rápida mesmo. E aí ela diz que deu de presente para ele, naquele momento, a esposa dele,
deu de presente para ele a obra que hoje nós conhecemos, né, como Abaporu. E ele disse, nossa, que negócio estranho. Isso é o relato da Tarsila. Estranhíssimo. Como que você fez isso? E aí ela disse que ficou rindo. No dia seguinte ele chama o Raul Bop. Nossa, disparou um alarme aqui. Espero que não incomode vocês. Ele chama o Raul Bop e aí eles resolvem conversar sobre essa obra. E aí a Tarsila pega o dicionário dela e eles resolvem chamar Abaporu porque era homem que come, né? Mais ou menos isso. E ele fica instigado, ela diz, né? O que você acha? O que você pensa sobre essa obra? E a partir disso ele ficou, segundo ela, tão incomodado que ele criou o manifesto. Claro que ele já devia ter bastante essas ideias, porque ele já vinha pensando nisso. Ele recebe esse presente em janeiro, e o manifesto é de maio de 1928, porque maio vem a revista, que tem o editorial do Alcântara Machado, o manifesto é publicado nessa primeira revista de maio, Mário de Andrade publica as primeiras páginas de Macunaíma nessa revista, eles estavam muito próximos nesse momento, então, assim, foi outro momento que as pessoas disseram o que é isso, né? E até hoje muita gente não entendeu o que é o manifesto. Mas, assim, ele é importantíssimo e ele realmente precisa ser pensado por nós que vivemos no meio, né, cultural, artístico. A Ana Pissarro, ela vai dizer que o manifesto é inovador. Só que ela vê também a Semana de Arte Moderna como inovadora, mas aí, historicamente, a gente vai descobrir, né? Boa noite, Rocilene, boa noite, Denise, boa noite, Giovannini. A gente vai descobrir que, em 1923, foi criado o movimento muralista no México. Lembrem-se que o México teve uma revolução mexicana violenta por conta da opressão com os camponeses. Os nomes mais famosos, né, desse movimento é o Diego Rivera, o José Orozco e o Davi Siqueiros, mas claro que teve muita gente. E, historicamente, eles foram considerados a proposta mais original, né, a representação moderna mais original das Américas. O que mostra que, historicamente, infelizmente, a Semana de Arte Moderna não conseguiu esse registro, né? Não é uma disputa, é só para deixar claro que por que o movimento, né, muralista e mexicano aparece aí na história, no registro da história, como algo que é inovador. Porque eles se voltaram para o México. Os murais, vocês devem ter visto pela internet, eu só vi pela internet. Eles mostram toda a trajetória, vamos dizer assim, todo o registro da Revolução Mexicana, mostra os camponeses em luta, mostra os trabalhadores, a angústia, aquele momento de buscar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, não é? Então, é por isso que eles aparecem como, né, essa representação, né, artística originária das Américas. Bom, tem uma coisa que é importantíssima no manifesto, que e quem vai dizer isso é Augusto de Campos, que teve essa percepção. Boa noite, Ara, boa noite, Vera. Ele vai dizer o manifesto, além, né, de ser um grito de guerra, uma chamada para a luta, ele é decolonial. E é interessante porque, assim, os estudos decoloniais em história, começa-se uma discussão em 1990, com alguém que aparece aí como o primeiro, que é um peruano, que é o Aníbal Quijano. Ele era um sociólogo e ele começa a discutir por que, né, que as ideias coloniais, por que o pensamento colonial ainda é presente na América Latina, por que parece uma coisa encerrada, acabada, todo mundo deixou quieto, ninguém mais contesta. Ele vai dizer, é preciso se repensar, né, o que aconteceu com a colonização. E aí vai surgir, a partir daí, entre muitos estudiosos, um movimento decolonial, que vai discutir a proposta da colonização e como isso pode ser
repensado, modificado, reinventado, né? Recriado, reconstruído ou destruído, como dizia o Oswald, para a gente começar o nosso pensamento. Tanto é que o Augusto de Campos vai dizer assim, a primeira filosofia originalmente brasileira é o Manifesto Antropófago, porque a primeira frase do manifesto é assim: só a antropofagia nos une, socialmente, filosoficamente, politicamente. E o Oswald, naquele momento, estava exatamente pensando isso, em contestar, né, o manifesto comunista que falava, né, que era o trabalho, enfim, trabalhadores unidos. Ele vai dizer não, né, é a antropofagia que nos une, porque a antropofagia ela não é europeia, ela não vem do pensamento colonial, homogeneizador, com uma única visão. Ela é construída de dentro para fora, não de fora para dentro. O Frederico Moraes, que é um crítico de arte, enfim, um historiador de arte mineiro, ele vai dizer a Semana de Arte Moderna vivia em tensão, né? Ela queria interiorizar, exteriorizar, importar, exportar, ela queria inovar, mas ela não conseguia, né? Ela ficava entre a ruptura e a continuidade. E é um pouco isso. E o manifesto não, ele tenta romper mesmo com as ideias que ele combate a vida inteira. Ele vai passar a vida inteira combatendo as ideias colonizadoras. Por isso que ele é um manifesto decolonial. O Walter Mignolo, que ele é um semiólogo, né, argentino, ele ainda está vivo, Quijano não, ele vai discutir mais a questão literária, do pensamento decolonial, da arte decolonial, e ele vai dizer que é preciso se repensar a arte com outra proposta, com outro olhar. Por quê? O que nós temos no século XVIII, Immanuel Kant, vivendo dentro do seu contexto, isso precisa ficar claro, porque Kant foi um filósofo brilhante, ele se apropria do conceito de estesia grego e vai dizer que existe o belo e o sublime universalmente dentro do mundo ocidental e europeu. Para o Walter Mignolo, isso destrói qualquer estética que esteja fora da experiência europeia. Então, ele faz uma crítica feroz ao Immanuel Kant e diz: é preciso pensar que as estéticas não europeias são tão importantes e são tão arte quanto as artes africanas e as artes indígenas. Ele coloca no plural, porque ele diz que tanto em África, né, como o Brasil ou América, vamos pensar assim, são várias as nações e cada nação tem sua forma de representar seu mundo de forma artística, né? E a ideia de que essas sociedades, seja as africanas ou as ameríndias, que elas não passavam por um processo de contemplação, é um engano, porque a contemplação existe em vários níveis. Para os indígenas, especialmente vou falar dos brasileiros, a contemplação não existe de uma forma como se pensava na Europa, porque eles não pegam uma obra de arte como uma relíquia para colocar no museu, ou numa galeria, ou num espaço fechado. A criação artística para os indígenas, a contemplação tem a ver com todo um ritual, e é voltado para o cotidiano. A arte para os indígenas e africanos, ela não está separada do cotidiano, ela faz parte da vida. E era isso que o Oswald dizia: a arte é vida, sabe? Então vamos transformar isso de forma viva, vamos viver isso está no sangue. E isso é que o Mignolo vai contestar. E ele acusa o Kant porque vê essa forma, essa questão estética universal, e ele diz: não, a estética é pluriuniversal. E é o que Oswald já pensava. Oswald pensava na diversidade, nas variâncias, nas muitas formas de ver e criar o mundo. E isso no manifesto é fabuloso, porque até então a gente não tem isso no Brasil. O Antônio Cândido, que também já partiu, ele vai dizer: o manifesto antropófago era um desrecalque, ou seja, tantos séculos de recalques e de massacre, está na hora de alguém fazer isso mudar. E o Augusto de Campos, mais uma vez, vai dizer: isso é um revide ao eurocentrismo cristão.
porque nós sabemos que era uma das coisas que o Oswaldo protestava, era que o cristianismo, né, na sua imposição, vestiu os indígenas e tentou impor uma religião que era desnecessária. Ele diz: nós não precisamos de gramática, nós não precisamos de religião, nós não precisamos de nada disso, nós já tínhamos isso. Nós éramos, né, felizes antes dos colonizadores chegarem. E isso é muito bacana. Ele vai sofrer uma crítica dizendo que o manifesto é muito voltado para o primitivismo, e ele vai dizer que não, que ele, na verdade, bebeu nisso, né? Que isso é o primitivismo do modernismo cubista, né? Picasso e outros tantos artistas se apropriaram das obras artísticas africanas e inseriram no modernismo europeu. Por exemplo, a revista Canibale, ela critica isso, ela ironiza esse primitivismo, tanto dos futuristas como dos cubistas. Mas é preciso deixar claro que o dadaísmo, que Picabia fazia parte, e o Duchamp, eles também estavam inseridos ali no primitivismo e também trabalharam com essas ideias, cada um a seu modo. Porque parece assim que, né, a gente vai se extirpar desses movimentos e desses contextos, e isso não é possível. Como eu disse, o Oswaldo queria que as pessoas apenas repensassem, recriassem, reinventassem. Era muito mais que isso, né? A Beatriz Azevedo é uma estudiosa do Oswaldo, inclusive estudou só o manifesto. Ela diz: não associem o Oswaldo ao modernismo, porque ele passou muito rápido por ali. E ele achou que aquelas ideias não tinham mais importância. E ele foi adiante. Então, o manifesto ele é uma anti-arte, no sentido de negar o que está aí pronto e acabado e bonitinho, e antimodernista, porque ele está além, né? E ele, assim, extremamente dialético. É interessante que ele faz muitas críticas, né, aos europeus, inclusive ao Marx, mas ele era dialético. E isso é muito bacana, você saber que ele bebeu nessas teorias, mas ele foi além. Isso não é fácil, né? Eu acho que isso exige muito tempo de ociosidade, muito tempo você ficar dentro de casa, muito tempo você repensar as suas ideias e o que você está fazendo. E para finalizar, que vocês devem estar cansados, e eu quero que vocês perguntem, eu vou anotando e vou respondendo na medida do possível. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele era um fã do Oswaldo, mas é impossível, eu penso, né? Isso é uma ideia minha, é impossível ler Oswaldo e não virar fã dele, com um homem tão polêmico, tão vivo, apesar de morto já, né? E o Eduardo Viveiros vai dizer: Oswaldo estava anunciando um novo mundo, uma nova América, sabe? Um outro modo de pensar. E ele vai dizer: será que a antropofagia não está viva nas revoltas indígenas? Será que a antropofagia não está viva naquelas manifestações indígenas que reivindicam a terra que é de direito, né? Uma terra que foi tomada? Será que a antropofagia não está viva nas ocupações urbanas das grandes cidades? Será que a antropofagia não está no ativismo negro, seja masculino ou feminino, nos grafites, nas intervenções urbanas, no movimento feminino ou feminista, na agricultura familiar, no samba, que é tão nosso? Ele pode se dizer que é muito nosso, porque os outros vieram de fora. No candomblé, na Umbanda, né? A Umbanda, vocês sabem, é uma mistura, né, de fora e de dentro, mas ficou muito à nossa cara. O candomblé também, ou seja, onde está a antropofagia, né? E aí eu pergunto a vocês, pensem, né? Ou me devolvam isso, onde está a antropofagia? Eu acho que ela está bem viva. Eu quero agradecer a todos que estão por aqui. Obrigada, Cristina. E se alguém quiser perguntar, eu estou às ordens. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou me desconectar. Obrigada, Marcos. Obrigada por ter vindo
dar uma espiada aqui nessa fala de gente que ama o que faz. Obrigada, Tiago. Sim, Tiago, a maioria das pessoas não conhece o manifesto. Eu particularmente, não tinha nenhuma intimidade com ele, né? E entrei nele porque fiz uma proposta, né, aqui na Galeria Labirintos para que os artistas aceitassem o desafio de se tornarem antropófagos. Então, eu fui me envolver com isso e fiquei muito feliz. Dominiquinha, eu não sei onde a gente pergunta, eu peço desculpa a vocês, mas eu estou aprendendo, gente. Obrigada, Ana. Aqui para mim aparece que tem um espaço onde você escreve, talvez no seu celular também tenha. Obrigada, Nina, muito obrigada. Obrigada, Ana Maria. A gente podia falar mais, né, mais para frente do manifesto. Acho que, inclusive, a gente podia fazer um manifesto. Acho que poderíamos fazer, sei lá, um minicurso. Obrigada, Rocilene. Então, assim, obrigada, Lídia. A ideia era essa, falar do manifesto para que as ideias viessem à tona em vocês, porque já está só adormecido, mas está tudo em vocês, né? Vocês são artistas estupendos. Obrigada, Carla. Então, futurismo italiano. Ai, gente, quem perguntou isso, desculpa. Então, o futurismo italiano, que tem a ver com Marinetti, era porque ele tinha essa ideia voltada, Rafael, para o primitivismo, criar uma nova sensibilidade a partir do primitivismo, porque nesse momento na Europa eles estavam muito imbuídos, né, das artes africanas. E na semana isso aparece, mas aparece de uma forma muito superficial, porque no Brasil a realidade é tão outra. Foi, né, e ainda é uma realidade tão outra. Então, o futurismo ficou muito no mundo das nuvens, né? Mas, na realidade, ele não entra assim, tá? Na Semana de Arte Moderna. Ele fica nessa ideia. Por exemplo, a miscigenação no Brasil sempre foi condenada pelas elites, né? E na Semana de Arte Moderna, eles dizem, não, a miscigenação é o que deve nos unir nas artes. Então, assim, essas ideias elas ficam no ar. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna ela é importantíssima por isso, pelas ideias, pelo incômodo que ela causou, mas ela não inovou. Ela, infelizmente, não conseguiu inovar, talvez pelo contexto também, mas, enfim. Né? Obrigada, Luiz. Talvez por isso não tenha, como se diz, o futurismo tenha ficado só no papel, né? O Oswald dizem que ele foi muito influenciado pelo futurismo, mas se você for pensar as ideias do futurismo, foi mais uma coisa que ele devorou. Devorou não para ser igual, mas para ir adiante, né? Como ele dizia, me transformar em outro. Obrigada, Sandro. Então, Carla, a gente pode fazer um curso mais para frente. Eu não me importo de fazer um curso, primeiro que eu gosto de falar, vocês perceberam? E aí depois a gente pode pensar assim no mini curso. A Cristina pediu para entrar. Cristina, agora que eu vi, me desculpe, eu não sei se você... Gente, estou tentando ler aqui, estou apanhando, viu? Eu não sou uma... Obrigada, Miriam. Eu estou tentando ler tudo, mas alguém quer saber das referências? Ai, desculpa, gostaria das referências relacionadas ao Oswald de Andrade. Eu posso mandar por e-mail. Primeiro, o próprio Manifesto Antropófago, você encontra ele em PDF, Miriam, em qualquer lugar. Você encontra a revista de antropofagia no IEB e na Biblioteca José Mindle, da USP. Mas eu tenho essas coisas, eu posso passar. Você encontra a tese da Beatriz, você encontra a tese da Maria Boaventura, que é uma biógrafa dele. Então, assim, depois eu posso passar isso para você.
Gente, alguém mais comentou? Estou perdida. Obrigada, Ana. Emília entrou agora. Ah, apagar os grafites em São Paulo? Então, mas é que o prefeito lá e o governador, enfim, são conservadores e pensam que isso não é arte, pensam que isso é lixo, só que se faz arte com lixo, é pura ignorância, é puro descaso, puro desinteresse apagar os grafites. Eles são importantíssimos. Vale ressaltar que os grafites são uma ideia que viajou no tempo, como toda a arte, seja ela, né, a dança, a música, a literatura, o teatro. O grafite é uma ideia que começa na Grécia, só para vocês terem uma ideia. Então, um governador, um prefeito que apaga os grafites, né, que apaga as intervenções urbanas, não merece meus comentários. Mas eu lamento, meus amigos disseram que alguns lugares já foram retomados, mas infelizmente São Paulo, que já é cinza, ficou cinza. É uma cidade tão rica, e infelizmente votou naquela pessoa, né, naquele ser. Aqui nós temos nossos grafites belíssimos, nossas intervenções, e que bom que BH, né, não passou por esse desrespeito. Obrigada, Alfredo. Eu estou meio perdida aqui. Eu estou tentando. Obrigada, Neide. Neide foi minha aluna em Manaus. Esqueci de dizer para vocês, eu sou amazonense, tenho sangue indígena, negro e branco nas veias. Deve ser por isso que eu fiquei tão empolgada com o Manifesto Antropófago, porque eu também sou uma antropófaga. Eu não estou conseguindo ler Dominiquinha. Manifestação indígena. Fale desse jantar. Então, as manifestações indígenas não são novas, né? Elas estão aí já faz bastante tempo, em busca da terra, porque, para quem não sabe, gente, desculpa, meu celular vai desconectar, acredite se quiser. As manifestações indígenas em busca, em reivindicação da terra, começa já logo após o século XVIII, de forma devagar. Claro que depois vai existir uma lei que vai, vamos dizer assim, oficializar essas manifestações, o movimento tanto indígena como negro de reivindicações. Historicamente, a terra é dos indígenas a partir de 1818, salvo engano, ou seja, no século XIX, criou-se uma lei dizendo que a terra era de posse dos indígenas, mas isso não é respeitado até hoje. Lembrei, 1850 com a Lei de Terras. Então, assim, essas reivindicações são importantíssimas. Queria dizer para vocês que quando os indígenas colocam cocá, é porque eles estão em luta, é porque eles estão num ritual, seja numa festa entre eles, seja numa reivindicação. Se vocês olharem as manifestações, né, que aparecem na televisão, os líderes estão todos de cocá. Aquilo faz parte da arte plumária, o que nos faz pensar que a arte realmente está no cotidiano deles. Ela não está separada numa salinha, né, para a gente ir lá olhar. Claro que nós somos, né, colonizados e nós vamos sim, nós precisamos. Eu não estou desprezando os museus, porque eles são importantíssimos. Muito do que nós aprendemos é graças aos museus, mas para os indígenas é diferente. Toda a educação indígena, toda a filosofia, todo o pensamento indígena, ele é voltado para a vida, que é diferente, né, de como nós vemos a realidade. Bom, se não tiver mais perguntas, eu vou sair. Obrigada, Dominique, Luiz Macedo, muito obrigada. Eu fico feliz que vocês tenham vindo, porque a minha intenção era, né, instigar os artistas a pensarem, né, as suas criações, e a gente está no momento que precisa disso. E nós podemos depois fazer, como a Carla sugeriu, o minicurso, nós podemos trocar mais ideias. Eu só preciso, eu preciso aprender mais a conviver com as tecnologias, porque eu não tenho muita habilidade, sabe?
Uh, Gustavo, obrigada. Então, o manifesto esteve naquele contexto, mas ele, se você lê o manifesto, você vê que ele é bem atual, que nós podemos usá-lo nesse contexto agora, do século XXI, né? Ele é um texto literário, filosófico, político, social, cultural, artístico do século XX, mas ele está muito vivo. A proposta de antropofagia, Gustavo, ela está viva, e é isso que a gente precisa pensar. Obrigada, Lídia. Ou seja, essa tentativa, né, de repensar as ideias conservadoras, ela é importantíssima o tempo inteiro, em todo o contexto. Né? Gustavo, a proposta da Labirintos é que os artistas aceitem o desafio de, na sua criação, no seu processo criativo, tentar destruir, devorar e recriar, não é? Não é, como eu disse, não é negar o modernismo europeu, o futurismo, o expressionismo, o impressionismo, o cubismo, o dadaísmo. Não, nós não podemos negar, sabe? Essas formas de pensar, essas ideias artísticas são importantíssimas. É a partir dela que nós nos repensamos, sabe? Nós não inventamos a roda, nós não começamos vamos fazer a nossa arte. Por quê? Porque a ideia da antropofagia é olhar para o cotidiano brasileiro. Isso você já faz, Gustavo, não é? Então, a proposta da Labirintos é que nos tornemos antropófagos, olhemos para o nosso Brasil, para o nosso umbigo, para os nossos negros, para os nossos indígenas, nossas mulheres, e muitos de vocês já fazem isso, né? Para o movimento LGBTQIA+, olhemos para as pessoas que estão ao nosso redor e parece que estão fora do mundo artístico, e eles não estão. Eles estão vivos, eles fazem parte, né, da nossa vida. É a gente que precisa olhar para isso. Claro, eu sei que alguns artistas, e aliás, muitos já fazem isso, mas alguns ainda estão muito presos, né, às ideias europeias. Você pode beber nas ideias, mas depois transforme elas. É isso que a antropofagia propõe, é isso que a Labirintos propôs na exposição presencial, né, os antropófagos. Obrigada, Rodrigo. Sofrendo aqui, mas estou aqui. Obrigada, Miriam. Obrigada, Mara. Pois é, vamos decolonizar. Inclusive, né, como ele propunha, o Oswald, vamos descolombizar, desveputizar, que era o Vespucci, o Américo Vespucci, que oficialmente descobriu a América. Vamos descabralizar, aquele Cabral que descobriu o Brasil. Vamos descolonizar a imaginação, né? Vamos dessublimar, vamos fazer um né? Vamos acabar com o que está aí. Então, nesse descolonizar, né, e decolonizar. Vamos sim, vamos ser decoloniais. Eu acho que nós precisamos disso no Brasil. Tá bom, Ana, eu sempre vou estar postando por aí as coisas que a galeria propõe, né? A nossa ideia é dar uma sacudida aí nas cabeças e, se Deus quiser, a gente vai trabalhando e conseguindo. Obrigada, Luiz, obrigada por ter vindo, obrigada, Itamar. Obrigada, Tiago. Obrigada, Vicente. Sim, Vicente, nós precisamos refletir sobre tudo que está ao nosso redor. A gente não pode olhar em linha reta e não olhar para o que está ao nosso redor, a miséria, a fome, a pandemia, as neuroses, as infelicidades, tudo que está ao nosso redor é fruto, sabe? É produto para a criação, para processos criativos, né? Então, eu acho que é só abrir os olhos. O Oswald dizia isso, é importante manter os olhos livres. Obrigada, Carla. Obrigada, Dominique. Querida Lídia, que bom que você aceitou o desafio. Você já tinha aceitado, né? Você só está agora reafirmando.
E eu, assim, mesmo quem não assistiu, eu vou tentar salvar esse vídeo. Quem sabe outros artistas não enfrentam o desafio de se tornarem antropófagos, de adentrarem na antropofagia e mostrarem uma cara mineira que precisa muito, né? Minas tem talentos imensos, gente. Vamos mostrar a cara de Minas para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque eu estou falando isso, não é com preconceito, porque tenho amigos, inclusive, que estão aqui que são cariocas e que são paulistanos. É, que existe um discurso que o eixo artístico está em Rio e São Paulo, então vamos inserir Minas nesse eixo artístico, vamos fazer um barulho, né, com a antropofagia. Obrigada, Robson, obrigada, Mônica, que bom que você veio. A ideia é instigar mesmo, sabe, Mônica? Mexer com as pessoas e dizer, ei, ó, não vamos nos tornar em belas adormecidas ou belos adormecidos. Vamos acordar e mostrar, e abrir os olhos, né? E criar nos nossos processos criativos, vamos fazer coisa mais, sabe, mais brasileira, não como uma identidade. O Oswald diz isso. Né? Eu não estou buscando uma identidade brasileira. Muito pelo contrário, porque a identidade brasileira sempre existiu. É que nós ficamos olhando para fora do Brasil e não percebemos que nós já temos uma identidade, sabe? Nós somos mestiços, índios, negros, brancos. Nós já temos uma identidade, sabe? Toda essa mistura boa que o Brasil se formou, se construiu. Então, assim, vamos seguindo, né? Então é isso, gente. Boa noite. Eu vou me desconectar, se eu conseguir. Eu não sei nem onde desconecta. E muito obrigada por quem esteve aqui. Eu vou tentar salvar esse vídeo. Eu não sei se eu consigo. E mais uma vez eu agradeço. Boa noite.